Os irmãos podem abrir Provérbios, capítulo 1. Nós temos aproveitado as manhãs de domingo para refletirmos sobre sabedoria muito prática, muito pragmática do livro de Provérbios. Essa sessão, ela começa no versículo 20 do capítulo 1 e vai até o finalzinho, o versículo 33. A configuração aqui dessa estrutura é como se fosse um sermão, como se nós estivéssemos diante de um pregador ou da própria sabedoria e fôssemos exortados aqui por ela. Isso se repete no capítulo 8, no capítulo 9 desse mesmo livro. Nós vamos, então, observar aqui, paulatinamente, aquilo que é posto para nós. O tema da nossa reflexão é aquilo que está muito explícito nos dois primeiros versículos, versículo 20 e versículo 21. O tema é a sabedoria clama para ser ouvida. Diz assim, o versículo 20 e o versículo 21. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Vamos orar? Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, essa manhã destapa os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a sabedoria que não vem de homens, mas vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos compreensão vívida e para que percebamos a necessidade de ouvir mais do que falar, assim como refletimos aqui na última quarta-feira. Se conosco, ó Senhor bendito, irrompe aquilo que impede que nós ouçamos a maravilhosa sabedoria que vem do Senhor para nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos refletir até o versículo 33, porque é um bloco só. Nós vemos aí a exortação para ouvir, nós vemos aí o porquê nós devemos ouvir, e no finalzinho nós vemos as consequências de não ouvir. A sabedoria aqui, ela é personificada, né? É a sabedoria que fala. A sabedoria aqui é colocada como uma pessoa. E essa, se nós voltarmos um pouquinho, nós podemos entender que essa personificação remonta à própria figura do pai ou dos pais que estão ali instruindo os filhos de acordo com a sabedoria que eles adquiriram observando a palavra de Deus, né, com o coração preenchidos pelo temor do Senhor. Com o coração preenchidos pelo temor do Senhor, ou o próprio Deus pode ser identificado como a personificação, prefigurando aqui essa sabedoria. O que nós vemos aqui, o que as próprias palavras colocam para nós, e é impossível não perceber isso, é a urgência gritante para que nós ouçamos a sabedoria. Se você observar aí, nós vemos aqui alguns verbos que são colocados aqui. Ela grita, ela levanta, ela clama, ela profere. Então, a impressão que nós temos é que a sabedoria está angustiada para ser escutada. Isso mostra a necessidade para que tenhamos vida em ouvi-la. E o que é interessante isso? Porque não é que falte sabedoria. E isso, o sábio aqui, é muito gritante. É como se ela nos buscasse. É como se ela se colocasse diante de nós para ser ouvida. E isso, ao mesmo tempo, denuncia uma falha daqueles que deveriam ouvir, ou uma falha daquela geração e uma falha da nossa própria geração em não nos dispor a ouvir. E se nós não nos dispomos a ouvir, também nós não nos dispomos a aprender. Isso está intrinsecamente ligado. E quando isso não acontece,
o tipo de sabedoria que nós forjamos, ou uma pseudo-sabedoria que nós forjamos, por não ouvir e por não aprender, ela simplesmente não procede de Deus. E aí, mais uma vez, eu lembro os irmãos, não confundam conhecimento, inteligência com sabedoria. São coisas muito, muito diferentes. Na verdade, o conhecimento e a inteligência pode ser um grande prejuízo, uma grande armadilha, se esse que as tem não tiver sabedoria para conduzi-los, para adestrá-los, para guiá-los. Você pega, por exemplo, o fato de alguém que é superdotado, uma pessoa que tem um intelecto invejável, uma pessoa que facilmente, uma pessoa autodidata, uma pessoa que facilmente, ao ler livros, absorve o conteúdo. Uma pessoa que tem assim, uma habilidade impressionante de aprender, de reter informações, de desenvolver aquilo que aprendeu mecanicamente, superficialmente, ele faz isso. Essa grande destreza, se não for conduzidos pela sabedoria, pode ser o seu maior obstáculo, porque isso vai fazê-lo confiar em si mesmo. Isso vai fazê-lo descansar de outros instrumentos que o Senhor dá para edificação e proteção e repousar simplesmente na sua confiança. O que nós vemos hoje? Já faz algum tempo que essa geração está sendo formada de forma agressiva. Nós vemos pessoas que têm uma habilidade tão monumental de manusear informações. Corriqueiramente você encontra nas redes sociais. Jovem da cidade tal passou em 10 universidades para o curso de medicina. Hoje em dia eu vi que um jovem de 13 anos do Rio de Janeiro passou em primeiro lugar na faculdade de Direito. Essas pessoas não têm a sabedoria necessária, a vivência necessária, a experiência necessária para desenvolver, para desempenhar a profissão para a qual eles passaram para estudar. Então, nós vemos pessoas profundamente acadêmicas, nós vemos pessoas com a profunda habilidade de reter e manusear conhecimento, sem a experiência e a sabedoria necessária para aplicá-las, para administrar corretivamente. Nós vemos doutores nas faculdades que parece que acabaram de sair da puberdade. Pessoas que têm o diploma de doutor, de mestre, às vezes fazendo pós-doutorado, mas não têm a experiência, a estrutura, a envergadura necessária para administrar, para fazer as aplicações devidas de tanto conhecimento que receberam. Bom, eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, mas isso serve para as minhas aplicações aqui. Essas pessoas acabam que não tendo as estruturas necessárias, a experiência necessária, a vivência necessária, a disposição necessária de administrar todo o poder que receberam. E por isso acabam confiando em si mesmo, acabam desenvolvendo um senso de autonomia muito grande. E mais uma vez, não é porque não há disposição da sabedoria. Não é porque a sabedoria está difícil de ser encontrada. Nós vemos aqui o próprio sábio, quem dirá o próprio Deus aqui. Nós vemos aqui o pai e a mãe que clamam urgentemente para que o filho, o jovem, o simples aqui, que nesses versículos o termo é traduzido como nécios, aqueles cuja necessidade é aquilo que o distingue, é aquilo que o descreve. Nós vemos essa sabedoria personificada gritando para ser ouvida e gritando para que dê a ela atenção. E o que é interessante é que em uma geração completamente ou profundamente débil, o mais irônico é que essa sabedoria, como eu falei, ela não está escondida. Não é falta de instrução, não é falta de orientação, não é falta de tutores,
Na verdade, ela se expõe para ser encontrada. Mas aqui surge uma pergunta, então. Duas perguntas. A primeira é: o que nos impede de ouvi-la? Ok, talvez você pode considerar que a sabedoria não está em qualquer esquina. Bom, eu acho que essa não é uma consideração muito plausível, porque o Senhor colocou no seu próprio lar o instrumento de graça e de sabedoria, que são os seus pais. Você faz parte da igreja, você está ainda mais cercado e, portanto, indesculpável de ter ao seu redor instrumentos de graça e de sabedoria, para que forje em você ela mesma que clama a própria sabedoria. Então, o que nos impede de ouvi-la? E eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que você já sabe quais são as respostas. Primeiro, o individualismo abissal. Isso que essa presente geração tem. Um senso de autonomia e de independência absurdo. Você é dono do seu destino. Você é dono da sua história. Você é o construtor da sua vida. Você pode. Você consegue. E não tenha dúvidas, vocês são açoitados dioturnamente por essas informações, por todos os meios de comunicação, de todas as formas. E isso naturalmente forja em nós um senso de independência que macula o poder e a autoridade da igreja, por exemplo. Macula a necessidade que nós temos uns dos outros, porque ser aprendiz nessa geração que nós vivemos é ser em alguma medida inferior àquele que ensina. Então ser aprendiz nos humilha, e ser humilhado é negativo, é ruim, é mal. Se assim não fosse, nós não teríamos tanta dificuldade na igreja para repreender, para exortar. Se assim não fosse, seria bem mais simples perceber os instrumentos de graça que o Senhor colocou ao nosso redor, por mais que eles não tenham função no ofício da igreja, como pastores, presbíteros, diáconos. É simplesmente perceber que a experiência com Deus do meu irmão é uma insígnia suficiente para me ensinar, para me adestrar, para me conduzir. Simples assim. Mas nós não fazemos a equação como nós deveríamos. E esse senso de autonomia se torna uma ferramenta de obstrução brutal para que nós vivamos a dependência necessária para destapar os ouvidos e escutar a voz da sabedoria que clama. Haveria menos questionamentos e mais disposição. E o que é isso quando nós trazemos para a vida, tanto em família como a vida da igreja? Primeiro, uma está correlata ao outro. Essa é a deformação daquilo que Deus criou. Seja na família, uma relação pedagógica, uma relação instrutiva e autoritativa de pais para filhos, de anciãos para jovens, de adultos para crianças. Essa relação é normativa. Foi assim que Deus fez, é assim que nós vemos nas Sagradas Escrituras. As cãs, os cabelos brancos precisam ser honrados. As rugas precisam ser honradas. As feridas precisam ser honradas. Eu acho emblemático, fenomenal, quando Paulo termina toda a exortação da carta que ele escreve às igrejas da Galácia. Toda a defesa que ele faz do seu apostolado, da sua vocação, do testemunho ilibado, do propagador do verdadeiro evangelho. E ele diz, além de tudo, lá no final, carrego no meu corpo
as marcas de Cristo. Nós não podemos desprezar as marcas de Cristo nos nossos irmãos. Nós olhamos para os nossos irmãos e vemos uma família que, mesmo ainda maculada, mesmo ainda com os seus pecados, nós vemos pais e mães que amam o Senhor Jesus Cristo profundamente, ao ponto de sacrificar-se costumeiramente para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Filho e do Deus Espírito. Nós olhamos para isso e não desprezamos. Nós honramos. E nós ansiamos com um senso de inferioridade que cada um de nós precisa ter. Nós ansiamos por ter a mesma família, a mesma intimidade, a mesma dependência, o mesmo relacionamento conjugal, familiar e com Deus. Então, no final das contas, esse individualismo, autonomia e independência é em si a deformação da unidade que o Senhor Deus criou em Cristo Jesus. Nós deformamos quando achamos em que, em alguma medida, nós não precisamos um do outro. Nós não precisamos da sabedoria, da instrução, do aconselhamento, da orientação. Bom, a segunda pergunta está muito relacionada a essa. Quais as consequências, então, de não ouvir a sabedoria? E isso daí também, você sabe, cegueira, queda e morte. Essas são as consequências. Mas por não ter sabedoria, quando você experimentar cegueira, queda e morte, você não vai discernir que foi a sua responsabilidade, foi a sua insubmissão, foi a sua insensibilidade, foi o seu vacilo. Porque você não tem justamente aquilo que fará você discernir. Cegueira, queda e morte. Vamos abrir alguns textos aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Olha aquilo que é tão desprezado hoje. A sabedoria é aquilo que é almejado nas Sagradas Escrituras. A humildade é aquilo que é desprezado por esse mundo. Capítulo 16, versículo 8. Versículo 18, desculpa. A soberba precede a ruína. Ou, algumas traduções colocam assim, a ruína dá lugar a... Não, eu vi uma tradução hoje, achei interessante. Seria a ruína vem antes a ruína vem depois da queda, né? Mas tudo bem. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Capítulo 18. Capítulo 18. Vou pegar aqui que eu achei interessante. Está aqui. Antes da destruição vem o orgulho. Antes da destruição vem a soberba. É essa a tradução. Antes da destruição vem o orgulho. Antes da destruição vem a soberba. É essa. 18:12. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade.
O grande ponto aqui, no final das contas, irmãos, é a disposição do nosso coração em ouvir. Não é falta de orientação, não é falta de instrução. Nós temos ela no próprio lar. Em algum nível, os nossos pais são instrumentos de sabedoria para nossa preservação, proteção e edificação. Até mesmo pais que não são crentes, mas eles têm uma vida para testificar da própria experiência dela. Ele trafegou por caminhos que sabe que vai dar prejuízo. Ele experimentou dores que sabe que o filho pode evitar. Quem dirá então o pai cujo coração foi transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Nós ouvimos. Muitas vezes nós podemos até nem concordar, mas quando nós temos essa prerrogativa no nosso coração, os pais são instrumentos de graça para os filhos. São tutores, pedagogos, fornecedores de sabedoria. Isso me coloca em disposição e não armado daquele que Deus dotou para me instruir. Então eu escuto. Essa é a disposição natural do meu coração. Não estou falando de mim. Eu estou exemplificando. Se essa é uma disposição natural do meu coração, eu escuto. E então eu considero, à luz das Sagradas Escrituras, se nós não temos o mesmo pensamento acerca do reino, da vida, nós consideramos. Mas a disposição não é de repelir. A disposição do crente, a disposição daquele cujo coração está encharcado pelo temor do Senhor, é de escutar, é de ouvir, é de baixar as guardas, é de ser ensinado, é de ser instruído. E então, ouvindo, eu sou tardio no falar, eu pondero, eu considero. E então eu aproveito aquilo que é bom diante das esferas de instrução que eu recebo. Se eu tenho pais que não têm o coração transformado pelo Senhor Jesus Cristo, não quer dizer que não se aproveita nada. É claro que não. Se eu tenho pais que não têm a mesma profundidade teológica, bíblica, que eu considero ter, eu escuto, eu pondero. Eu sei que o Senhor usa mulas para falar. Quem dirá aqueles que foram transformados por Ele? O Senhor faz os seus maravilhosos feitos usando a sua própria criação, coisas naturais. Quem dirá aquele que Ele criou conforme a sua imagem e semelhança? Isso se chama humildade. Isso se chama ser ensinável. Isso se chama temer ao Senhor e saber que eu careço do outro. Saber que eu não sou suficiente. Essa tem que ser uma disposição natural do coração de todos aqueles que proferem com a boca, que temem o Senhor e amam o Senhor Jesus Cristo. Basta então lutar para que os nossos ouvidos sejam destapados, porque a sabedoria grita, a sabedoria clama, a sabedoria ela profere. E a ideia que nós vemos aqui no texto é de que ela está na rua, ela está ao ar livre, ela está gritando muito além daqueles que mercadejam os seus produtos. A sua voz é ouvida no tumulto, na multidão. Ela é ouvida. Nós precisamos apenas ter ouvidos para ouvir. E esse ouvidos para ouvir vai muito além dessa parte externa aqui. A referência é ao coração. É o coração. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus. Ó Pai, como essa atividade que parece tão simples é ao mesmo tempo tão difícil para nós. Na maioria das vezes, ser aprendiz
ser humilde, parece mais algo inferior que nós não almejamos, ó Deus. Quando nós percebemos isso, nós vemos o quanto esse mundo tem nos doutrinado, mesmo quando nós fazemos parte de uma igreja. Nós temos cedido às influências desse mundo e da nossa carne. Ajuda-nos, ó Deus, a nos considerar cristãos acima de tudo, muito além do nosso status social, do nosso grau acadêmico. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, para a glória do Senhor, que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Dá-nos uma disposição humilhante e exaltadora de Ti mesmo, ó Deus, no nosso coração, para que nós possamos ouvir, identificando os instrumentos de graça que o Senhor mesmo nos dá. Em nome de Jesus. Amém.